noite, igreja viva. Eita, fraco. Levanta a mão direita para o céu, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu te peço, enche-me, mais forte, enche-me da tua presença. Fica conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus? Amém. Queridos, abra a Bíblia comigo, Salmos capítulo 27, no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Ó Pai, nesta noite nós queremos, Senhor, te adorar. Nós queremos bendizer o teu santo e poderoso nome. Ó Pai, nesta noite nós queremos ouvir a tua voz e dizer que nós precisamos do Senhor. Senhor Jesus, fala conosco. Fala, Espírito Santo. Muda o nosso interior, muda a nossa vida. Muda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Pai. Perdoa os pecados, as falhas, as transgressões nessa noite, Senhor. E que em tudo o Teu nome seja engrandecido aqui neste lugar, Pai. Senhor meu Deus, fala conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: ó, abre o teu coração. Diz para outra pessoa: se você não abrir o coração, como que Deus vai operar? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero informar as pessoas que estão em casa, nos assistindo, né? Você que está em outro estado também, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu queria pedir para você separar meio copinho de água. Meio copinho de água, eu queria pedir para você separar, para que depois nós vamos estar orando por essa água. Você vai beber dessa água e Deus vai curar você, aonde você estiver. Para alguém declarar que Deus é a sua salvação, que Deus é a sua força, a sua fortaleza, o seu refúgio. Isso quer dizer que a pessoa está com o coração em Deus. Sim ou não, irmãos? Quer dizer que a pessoa está com o coração no Senhor e que a fé dela está em Deus. Independente da dificuldade, independente da luta, da transgressão, da barreira, da dificuldade, o coração desta pessoa não está em homens, não está em carros e nem em cavalos, está em Deus. Então, quando alguém está com o coração em Deus, irmãos, essa pessoa que está com o coração em Deus, quando vem o problema, vem a luta, vem a dificuldade, ela não pensa em temer o mal, ela não pensa em desistir, ela permanece firme, porque ela conhece quem é Deus, ela sabe o poder que Deus tem sobre a vida dela. A Bíblia fala que se 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Quando a palavra diz isso, irmãos, ela declara que Deus, Ele é a tua fortaleza, o teu refúgio, a tua força, o teu cuidado. Só que muitas pessoas, quando vem o problema, elas se esquecem que Deus é essa força, que Deus é esse cuidado. Está entendendo, igreja? Porque o problema muitas vezes toma conta da nossa mente, nos nossos pensamentos, dos nossos corações, porque a gente começa a ver a dificuldade, a luta, a escassez, a fome, a miséria, o desemprego. Muitas vezes, quem sabe você que é empresária que está aqui nessa noite, você está com um desafio aí na sua vida, de romper as barreiras e conseguir
evoluir na parte financeira. A dificuldade só cai por terra, irmãos, a partir do momento que você decide crer no Senhor, confiar em Deus. Irmãos, confiança, ela tem que ser construída. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A confiança tem que ser construída. E ela começa como, irmãos? Ela começa devagar. Porque você vai conhecer a pessoa. Por exemplo, se você é um empresário, você vai contratar alguém para trabalhar junto com você. Você vai convidar a pessoa e você vai querer conhecer a pessoa. Sim ou não, irmãos? Você vai querer conhecer como é que ela trabalha, se ela é pontual, se essa pessoa não falta o trabalho, né? Se ela é esforçada, dedicada. Aí você começa a conhecer a pessoa, aí você começa a dar mais regalia para a pessoa. Até financeiramente, começa a abençoar mais ainda a pessoa. Por quê? Porque você vê o esforço que a pessoa tem no seu trabalhar, no seu dedicar. Só que muitas pessoas, muitas mulheres, homens e jovens, eles se dedicam tanto a algumas coisas, mas não se dedicam às coisas de Deus. Não se dedicam para a obra do Senhor. Não se dedicam para a palavra de Deus. Irmãos, aqui está a chave de como nós podemos vencer. De como nós podemos vencer. Quer ver, ó? Quantos de nós, irmãos, que estão aqui nessa noite, já falou, parece que Deus não me ouve? Levanta a sua mão. Quem já falou isso? Eu já falei isso. Eu oro. E parece que Deus não me ouve. Eu falo com Deus, eu jejuo e parece que a minha oração não é alcançada. O meu pedido não é alcançado. Escute, irmãos, olhe para mim. Se está acontecendo essas coisas, esse tipo de pensamento, sabe o que é, irmão? É a sua fé. A sua fé não está no Senhor. Ah, mas pastor, o senhor não sabe quanto tempo eu passo orando e buscando a presença de Deus. Para Deus me abençoar com uma cura, com uma restauração. Mas sabe o que é, irmãos? É que você precisa confiar no Senhor. Você precisa crer que Deus é Deus de verdade. Você precisa acreditar que Ele tem o poder. O maior milagre onde Jesus foi e fez, irmãos, é porque as pessoas acreditavam em Jesus. Eles seguiam Jesus. Jesus ia na Canaã da Galileia, ia lá andando, um monte de gente. Jesus ia no monte orar, um monte de gente. Um monte de pessoas. Jesus ia no deserto, no mar, um monte de pessoas. Seguindo Jesus. Por que estavam seguindo, irmãos? Eles acreditavam que Jesus podia curá-los, podia mudar a história deles. E é isso que acontece, irmãos. Muitas pessoas não conseguem a cura, a restauração, porque elas não conseguem crer, irmãos. Aí elas não buscam. Se você for ler Marcos, Mateus, Lucas e João, independente da ordem, se você começar a ler, você vai ver os milagres que Jesus fez. Só que em todos os milagres acontecia, sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas acreditavam em Jesus. Elas corriam atrás de Jesus. Elas corriam. Aquela mulher que sofria 12 anos no fluxo de sangue. 12 anos. Não era 12 dias, não era 12 semanas. Era 12 anos, irmãos. Sabe o que é isso? É muito tempo para uma mulher sofrer. Só que o problema não era esse. O problema é que as pessoas olhavam para ela com um olhar de desgosto. Olhavam para ela com um olhar de desgosto. Por ela ter essa enfermidade sobre a vida dela. Só que, mesmo ela, com vergonha às vezes, desenganada pelos médicos, ela foi buscar Jesus.
A Bíblia fala que ela se enfiou no meio da multidão, e na mente dela e no coração dela, ela falou assim, ó, nem que eu toque nas orlas, eu consigo ser curada. Nas vestes, na pontinha das vestes, eu consigo ser curado. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é fé. Fala comigo, fé. Diga fé. Eita, vamos falar mais forte. Levanta a mão direita assim para o céu. Diga fé. Eu não vou ver, mas vai acontecer. Fé é isso, irmãos. Fé é você não ver com os teus olhos, mas vai acontecer. É você acreditar que vai dar certo. Se você se esforçar, se você fazer a sua parte, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Por quê, pastor? Porque o Senhor, meu Deus, é a minha luz, é a minha força, é a minha segurança. Se você não tem no teu coração que Deus é o Senhor, que Ele é a tua força, se você não se esforçar, o milagre não vai acontecer. Não vai. Não vai, irmãos. Outro episódio aqui, ó, de cura. Aquele rapaz que estava cego. Cego de nascença. Estava ele lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns mandavam ele calar a boca. Ei, não incomode o mestre, fica quieto. Ele podia ter desistido, podia ter ficado quieto, né? Se entristecido, entrado numa depressão. Podia ou não podia? Podia. Mas o que ele fez, irmãos? Ele se levantou e continuou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que ele gritava cada vez mais alto. Cada vez mais alto ele gritava. Porque no coração dele estava: se ele me chamar, eu vou ser curado. Todas as pessoas que foram curadas, abençoadas, elas estavam crendo que Jesus tem o poder. Ele não tinha, ele tem o poder para curar, para restaurar, para abençoar, para mudar a história. E aqui mora um grande segredo, irmãos, o segredo da fé. É você se esforçar. Quantos de vocês hoje, quem sabe passou até por dificuldade para vir na igreja? Levante sua mão. Algumas pessoas aí, ó. Quem sabe você não enfrentou dificuldade. Ninguém brigou com você, mas o trânsito estava bem difícil para vir. Quem sabe você se arrumou todinho, se pintou, passou batom. As mulheres, né? O homem não. Passou batom para vir na igreja. Aí chegou na hora, não vou mais. Não, estou cansado, não vou mais. Sabe por quê, irmãos? Tudo vai colaborar para você desistir de acreditar em Jesus. Para você desistir de Deus. Para você desistir de buscar a presença do Senhor. De acreditar que Ele tem o poder para mudar a tua história. E a diferença é essa, irmão: aquele que permanece, aquele que avança, aquele que procura Deus, aquele que quer Jesus, ele se levanta de madrugada, ele se levanta de manhã para orar, ele não tem hora, não tem dia para buscar a presença de Deus, todo minuto ele quer buscar a presença de Deus. Essa é a pessoa que vai mudar a sua história, porque ela vai chamar a atenção de Deus, ela vai conseguir chamar, atrair a presença, a atenção do Senhor sobre a vida dela. Aí muita gente, a gente ora a Deus e fala: Deus não me ouve, Deus não está ouvindo a minha oração, o milagre não vai acontecer. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é pensamento do diabo, sabia? É. Só que, se você deixar, esse pensamento vai tomar conta do teu interior. Vai tomar conta da sua vida. O que precisa fazer, irmão, é você se levantar, se esforçar dia após dia,
para buscar da presença de Deus. Não adianta você ser homem para muitas coisas aí no mundo e não ser homem para buscar a presença de Deus, para buscar a palavra de Deus. Que tipo de homem você é? Que tipo de exemplo você é? Muitas pessoas só falam, mas quando passam pela dificuldade, quando passam pelo deserto, começa a murmurar, começa a reclamar. É muito fácil tu falar para alguém: ei, não desista, ô irmãzinha, não pare, ô irmãozinho, não desista, vai dar certo, ô irmão Dinei, ó, vai fundo, vai dar certo. É muito legal falar isso aí, não é? É bom. Ô Júnior, vai dar certo, tu consegue, esse problema vai passar. Mas quando o problema é com nós, parece que o negócio desanda. Aí o que acontece, irmãos? Aí você vai colocar a tua fé em ação. Você vai ter que acreditar que o Senhor é Senhor de verdade. Você precisa crer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Tu viu o que Davi falou aqui, vocês ouviram? O que a Bíblia diz que Davi falou? Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é dizer: Deus, eu sei que o Senhor vai me socorrer. Eu sei que a sua mão está para me proteger. Ela está estendida. Os teus olhos estão me vendo, os teus ouvidos estão me ouvindo. Mas quando a gente está com o nosso coração enfraquecido em Deus, parece que a gente ora e nada acontece. E nada acontece. Eu oro, pastor, eu oro, mas nada acontece. Você já reparou, irmãos, que a pessoa ora mais em tempo de dificuldade? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? No tempo de dificuldade, do deserto, a pessoa ora, faz jejum, faz um monte de coisa, né? Faz promessa, faz isso, faz campanha na igreja, e aquilo, e aquele outro. Mas quando tudo está bom, em vez de continuar orando, para de orar. Para de buscar, para de adorar a Deus. E sabe o que é isso, irmãos? Isso é preguiça. A pessoa se acomodou. Ela se acomodou e paralisou. Tudo que Deus colocou para ela fazer, vai paralisar. Porque ela não prosseguiu com aquilo que era para fazer. Ou seja, um adorador sempre continua adorando. Um adorador nunca para, ele continua adorando, continua buscando, mesmo que tenha lutas, dificuldades, ele avança, porque ele sabe quem é o alvo dele. Olha o que diz a Bíblia no versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa do que ando me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois eles se levantarão falsos testemunhos contra mim, e os que me perseguem respiram cruelmente contra mim. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quando você espera, você demonstra o que, irmãos? Confiança. Quando você espera em Deus, você demonstra para Ele que você confia nele, que você crê nele, que você acredita nele. Quando você espera no Senhor, você demonstra confiança, amor. E quando você espera por Ele, irmãos, o teu pai pode esquecer de você, a tua mãe pode esquecer de você, o teu amigo pode esquecer de você,
Os teus parentes podem esquecer de você, mas Deus não se esquece. Ele não vai esquecer de você. Ele não vai deixar você perecer. Olha o que fala em Isaías 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer-se tanto dos seus filhos que cria, que se não compadeça deles, dos seus filhos, do seu ventre? Mas ainda que isso aconteça, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Se teu familiar esqueceu de você, se a tua casa esqueceu de você, se as pessoas que vocês mais esperam esqueceu de você, Deus, Ele não esqueceu, Ele confia em você. Mulher, continua orando a Deus, jejuando, buscando a presença de Deus. Homem, continua a orar, continua a buscar a presença de Deus. Deus vai ouvir a tua oração, Ele vai atender o teu pedido. O que você tem que fazer é se levantar firme na oração e buscar a presença dEle e crer que Ele tem o poder para mudar a situação. Não adianta você sair da sua casa esperando que Deus mude tudo na sua vida, se você não tomar uma atitude para mudar. Está entendendo, igreja? Se você não tomar uma atitude para mudar, não tem como Deus mudar a sua vida. Não tem como Deus mudar a sua história. Se você não escolher mudar. Quem quer mudar nessa noite? Levanta a mão. Se você quer mudar, então para só de falar. E coloque em prática a palavra de Deus. Coloca em prática, irmãos, a palavra de Deus. Não adianta você querer que Deus abençoe a sua vida, mas você dá só a metade da sua vida para Deus. Jesus não entregou só a metade do corpo dele por nós. Jesus se entregou inteiro, irmãos. Amém, igreja? Ele se entregou inteiro. Não foi só a metade. Desperta o teu coração, irmãos. Desperta para buscar a presença de Deus. Sai do conforto da sua casa. Levante-se de madrugada para orar. Esses dias, irmãos, Deus me acordou de madrugada. Eu tinha ido deitar 2 horas. Eu acho que era umas 4 da manhã. Eu me acordei. Sabe quando você acorda assim, faz pum? Você acorda? E na hora eu ouvi uma voz. Ora. E eu me enrolei um pouco na cama. Disse, eu vou orar. Eu vou orar, Senhor, eu vou orar. Aí me enrolei um pouquinho na cama. Só mais 5 minutos. Aí sabe o que aconteceu? Aí me acordei 6:30. Relógio despertando. Pim, pim, pim. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, não orei. Eu vou orar agora. O ser humano é assim, irmão. O ser humano não se esforça. Você vai ficar na situação por quanto tempo? Escuta o que eu estou falando, irmãos, aqui nessa noite. Você vai ficar com a sua vida assim nessa situação por quanto tempo? Por quanto tempo, mulher, você vai ficar nessa situação? Homem, você vai ficar nessa situação por quanto tempo? Está na hora de você mudar a sua história. Deus está te chamando para você mudar. Deus está chamando a sua atenção nessa noite, a minha atenção nessa noite, que é para nós nos esforçarmos na presença dEle e confiar que Ele vai curar, que Ele é o nosso Salvador, que a cura vai chegar, que o sinal vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer o milagre. Nós precisamos nos posicionar, igreja. Nós precisamos
nos posicionar de verdade, dizer, não, eu creio que Deus vai mudar a minha história, eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio que algo vai acontecer, a minha confiança está no Senhor, Ele tem poder para mudar a minha vida, Ele tem poder para mudar a minha história. Se você não crer, irmãos, o milagre não vai acontecer. Sabe qual que é o pior, irmãos? O pior é que Deus está falando, e as pessoas não mudam. Até quando? Está na hora de você confiar em Deus e se entregar para Ele por inteiro. Se entrega para Ele por inteiro, irmãos. Se entrega para Ele e deixa Ele envolver você e mudar a sua história, e mudar a sua vida, a sua casa, a sua família. Por que você está aqui nessa noite, irmão? Por que você está aqui? Já se perguntou? Por que eu vim no culto hoje? O que eu vim fazer hoje aqui na igreja? Ah, eu vim ver o irmão, eu vim ver o Joãozinho, eu vim ver a irmã lá, que vem lá de Forquilinha. É isso que você vem fazer, irmão? Você tem que sair da tua casa já com propósito. Você tem que sair da sua casa com propósito. Eu creio que Deus vai mudar a minha história hoje. Hoje eu vou me entregar por inteiro. Algo Deus vai fazer. As pessoas querem que Deus faça as coisas, mas como Deus vai operar se as pessoas não se abrem para Deus fazer? Como que Deus vai agir? Como que Deus vai organizar a casa, vai curar, vai sarar? Às vezes eu fico pensando, irmãos, assim, ó, Deus olhando nós, Deus nos olhando, Ele olha para nós, o que será que Deus vê? Mas aquele ali é preguiçoso mesmo, aquele ali tem que pegar um pau. Anjo, pega um pau e dá na cabeça. Irmãos, Deus quando olha para nós, Ele tem esperança. Ele tem tanta esperança, que um dia nós vamos mudar, que Ele não desiste de nós. Deus tem esperança que nós vamos mudar, que nós vamos vencer, que nós vamos vencer esse mundo, vamos vencer as dificuldades, vamos vencer as lutas. O que eu preciso fazer para ajudar você a mudar a tua história? O que eu, como pastor de vocês, posso fazer para ajudar você? Será que eu tenho que pegar um pau e dar na cabeça de vocês? Irmão, tem gente que está aqui na igreja, que faz tempo que está aqui, está paralisado. Tem pessoas que chegaram ontem na igreja, já cresceram já. O que está proibindo você de avançar? Paralisando você de avançar? Sabe o que é, irmãos? A confiança. Confia no Senhor. Esforça-te no Senhor. Se esforce nele, creia nele, avança a tua vida espiritual, física, emocional. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para Jesus. Confia nele, avança, não pare, ore, busque. Você quer ser feliz ou não quer, irmão? Quer ou não quer? Quem é casado aqui, levanta a mão. Você que é casado, quer ser feliz? Te esforça. Quem está solteiro aí, levanta a mão. Ó, tem algumas solteiras aí, ó, as desesperadas. Não? Eu vou dizer uma coisa para você. O que falta para mudar a sua história é você deixar Jesus fazer a obra. É você deixar Ele fazer a obra na sua vida. É você deixar Jesus fazer. Mas como que eu faço para deixar Jesus fazer, pastor?
é você buscar a presença dEle. A igreja tem que ser uma extensão lá na sua casa, lá no seu lar. Muita gente gosta de vir para a igreja por vir. Já percebeu, irmãos? Se eu convidar aqui para jogar bola, vai um monte de gente. Agora, para convidar para fazer uma oração, não vem nem a metade. Por que será? Se eu convidar você para tomar um café, quem que vai, irmão? Não, irmão, se eu convidar você para ir lá na pizzaria, como é que é o nome? Hipopótamo. Quem que vai? Levanta a mão. Levanta a mão quem vai. E tem uns que são tão mentirosos que não levam nem a mão. Hipocrisia, rapaz. Mas vou dizer uma coisa para você. Se você quer comer uma pizza boa, vai na Hipopótamo, vai, é bom. É bem indicado. Mas não estou aqui para fazer propaganda disso. O que eu quero dizer, irmãos? Para outras coisas nós somos tão ativos, né? Para outras coisas nós somos tão ativos, mas para buscar a presença de Deus nós somos paralisados, não sentimos vontade, não queremos. Mas se você soubesse como Jesus é bom e nos alimenta de outra forma, você ia abrir mão de qualquer coisa para estar na casa do Senhor buscando a presença dEle. Irmãos, eu quero começar a orar pela sua vida, para quem está nos assistindo agora, que você venha dar oportunidade para Jesus mudar a tua história, para que você venha dar oportunidade para Deus mudar a sua vida. Mas para ver essa oportunidade, você precisa confiar. Mas pastor, quando o milagre vai acontecer? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei, o milagre vai acontecer. A cura vai acontecer, a restauração vai acontecer. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, não sei o tempo. Pare de se preocupar com as outras coisas. Pare de ficar olhando para o seu umbiguinho. Olhe para Jesus. Se preocupa com o reino de Deus, a tua salvação. Se preocupa com Jesus, com Ele. E Ele vai organizar as coisas, irmãos. Ele vai organizar a sua vida, Ele vai organizar a sua casa, Ele vai organizar o seu trabalho, até o marido para você Ele vai organizar. Mas se preocupa com as coisas de Jesus. Se preocupa com as coisas de Jesus, querido. Ele vai organizar tudo para você, tudo. Por isso que Davi tinha confiança no Senhor. Porque ele sabia que cada vez que ele orava a Deus, mesmo que tinha multidões querendo destruir Davi, a confiança, a esperança estava no Senhor, estava nele.